Platão viveu entre os séculos V e IV a.C., na Grécia. Foi discípulo de Sócrates e registrou sua filosofia por meio de diálogos. Entre eles, alguns famosos são Fédon, Fedro, Lísias, o Banquete, Apologia de Sócrates e a República. Platão herdou as questões levantadas por Heráclito e Parmênides. Como conhecemos a verdade? Quando captamos a mudança ou a permanência na realidade? A essência do ser está na mudança ou na permanência? O que é a realidade? Platão vai criticar a noção de que as ideias vinham das sensações. Para ele, as sensações nos davam acesso só à multiplicidade, à mudança, à ilusão e à opinião. Multiplicidade porque com os sentidos a gente captava a diferença entre os seres, a gente percebe que existem vários seres diferentes. A mudança porque a gente percebe por meio da sensação que as coisas se transformam, que as estações passam, que as pessoas envelhecem. Ilusão porque muitas vezes a gente sente as coisas de um jeito, mas elas não são exatamente daquele jeito. Tipo quando a gente vê a lua no céu e acha que ela está mudando de tamanho, ou outras ilusões de ótica. E a opinião porque os sentidos nos dão acesso ao que as pessoas acham, ao ponto de vista individual das pessoas sobre determinado assunto. E para ele isso não trazia verdade. Para ele as nossas ideias eram unas, imutáveis, absolutas e verdadeiras. As ideias eram como se fossem essências, como se fossem formas, modelos eternos, sem corpo, sem matéria, imutáveis das coisas que existem na sensibilidade. E essas coisas materiais elas seriam cópias imperfeitas dessas ideias, que estão num outro mundo. Platão divide a realidade em duas. O mundo sensível, que é esse mundo que a gente tem acesso por meio da visão, da audição, do tato, etc., o mundo que a gente está inserido cotidianamente, e o mundo das ideias, que é o mundo em que estariam essas essências das coisas sensíveis, e a verdade está nessas essências. As coisas sensíveis, elas existem porque elas são cópias, porque elas participam das essências imutáveis que são as ideias. As ideias existem nesse mundo das ideias, elas não existem separadinhas nas cabeças das pessoas. As ideias são sempre uma coisa só e estão nesse mundo das ideias. A gente consegue conhecer as essências, conhecer essas ideias, porque a nossa alma tem uma natureza semelhante às ideias. O processo de conhecimento para Platão, então, é sair desse conhecimento sensível, desse conhecimento do múltiplo, da opinião e tal, e ir caminhando gradualmente para um conhecimento imutável da ideia, porque a ideia é que traz o conhecimento verdadeiro sobre a realidade. Como conhecemos a verdade? Como chegamos ao conhecimento verdadeiro? E qual é o papel do filósofo diante das pessoas que ainda não alcançaram a verdade? Platão vai falar sobre essas coisas por meio de uma alegoria, de uma ilustração, de uma história meio metafórica, chamada Alegoria da Caverna. Por meio dessa história, Platão vai mostrar que o conhecimento ele é alcançado gradualmente, por etapas, que vão sendo superadas até que nós sejamos capazes de conhecer a verdade. Como é essa história? Essa história, como o próprio nome sugere, se passa numa caverna. E aí vamos imaginar essa caverna do fundo para a entrada. Lá no fundo da caverna, a gente tem uma parede lisinha, onde são projetadas sombras. Olhando para esse tipo de teatro de sombras, nós temos vários prisioneiros que estão acorrentados numa parede que fica ali voltada para o fundo da caverna, e eles só podem olhar para esse teatro de sombras que está no fundo. Eles estão acorrentados numa espécie de uma parede, um muro, e atrás desse muro várias pessoas desfilam, sem que os prisioneiros vejam, carregando sobre a cabeça objetos, estátuas, pequenas estátuas, como estátuas em formato de cavalo, de seres humanos, de pássaros, de gatos, outros animais e assim por diante. Atrás dessas pessoas, a gente tem uma fogueira, que com a luz, batendo nesses objetos, nessas estátuas, a gente tem aqui o projetor, a projeção, a fonte de luz para as sombras que estão no fundo. E aí depois tem a entrada da caverna e o mundo lá fora. Na história do Platão, um dos prisioneiros fica meio cansado daquilo e resolve fugir. Ele foge e, aos pouquinhos, ele vai vendo o que tem dentro daquela caverna, além das sombras que estavam lá no fundo. Ele vê que existem estátuas que são carregadas por pessoas, então ele via primeiro a sombra do que parecia ser um cavalo, depois ele descobre que o que projetava essa sombra
na verdade não era um cavalo, era uma estátua de cavalo. Ele vê a fogueira, sai da caverna e tem todo mundo lá fora, que ele não consegue olhar no primeiro momento, porque a luz é muito forte, a luz do sol, então ele vai tentando adaptar a vista aos pouquinhos, primeiro olhando para a sombra dos objetos, depois para as coisas mesmo, né, para as árvores, para os bichos, até olhar para o céu e ver que tem um sol que ilumina tudo, que é o que permite que ele enxergue a realidade. Maravilhado com tudo isso, o prisioneiro que se libertou volta para o fundo da caverna para contar para os seus companheiros de prisão o que ele tinha visto. Só que ninguém acredita nele, e ele tenta convencer as pessoas de que as sombras que estão sendo projetadas no fundo da caverna não são a realidade, não são as coisas de verdade, que as coisas de verdade estão lá de fora. Mas ninguém acredita nele, e aí eles discutem bastante, até chegar ao ponto de os prisioneiros matarem esse prisioneiro que se libertou por não concordarem com ele. Que é uma alusão não muito indireta, bem direta na verdade, ao mestre do Platão, que foi o Sócrates, que foi condenado pelo Tribunal de Atenas à morte por envenenamento. Então é meio que uma ilustração também da vida do mestre do Platão, Sócrates. E aí o que o Platão está ilustrando com isso? Ele está ilustrando não que o conhecimento tem um final trágico, né? No caso do Sócrates teve, e do prisioneiro também, mas que o conhecimento ele é conquistado aos poucos, né? Por etapas que vão de um momento inicial em que a gente tem uma ilusão de conhecimento e depois isso vai sendo vencido gradativamente até você chegar ao conhecimento verdadeiro. Os objetos, então, que a gente conhece nessa alegoria são, primeiro, as sombras, ou seja, cópia de uma coisa que já é uma cópia, né? Porque a estátua de cavalo não é o cavalo, mas é o primeiro contato que a gente tem com esse objeto, que seria o objeto verdadeiro, que é o cavalo de verdade. Então, primeiro com as sombras, depois a gente passa para os objetos sensíveis, né? Aqueles que a gente consegue ver, tocar. Na sequência, para os objetos matemáticos, que são objetos que a gente pensa sobre eles e tal, mas a gente não necessariamente tem um contato sensível com esses objetos, até atingir as ideias, que são as essências, as formas de todas as coisas que existem. O conhecimento primeiro, então, ele é da ilusão, do sensível, da crença, da opinião, passa gradualmente para conhecimentos matemáticos até chegar à filosofia, que seria o conhecimento da verdade. O filósofo teria, então, para o Platão, o dever de mostrar o caminho para as outras pessoas, de mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão achando que é realidade, na verdade, não passa de sombra. E que é uma tarefa bastante arriscada, diga-se de passagem, mas é o que o filósofo deve fazer, mostrar para as pessoas que a verdade está em outro lugar e não naquela experiência imediata. E essa teoria do conhecimento do Platão também é uma teoria de reminiscência. O que isso quer dizer? Quer dizer que para ele a verdade, ou seja, as ideias, aquelas formas imutáveis e unas dos objetos, das coisas reais, essas ideias já estão com o ser humano, já estão na alma humana. O que o ser humano precisa fazer é se lembrar delas. É quase como se esses prisioneiros que estão no fundo da caverna, na verdade, eles já tivessem tido contato com o mundo real, mas há tanto tempo atrás que eles nem se lembram mais que o mundo real é daquele jeito. Não se lembram como é um animal, o cavalo de verdade, ou o gato, ou uma árvore, ou outro ser humano. Estão há tanto tempo no fundo da caverna que se esqueceram da verdade, da realidade concreta, da realidade como eles tinham experimentado. E aí, ao se libertar da caverna e ao sair aos pouquinhos lá de dentro, é como se eles fossem se lembrando aos pouquinhos da verdade que eles já tiveram contato antes. E aí a teoria da reminiscência do Platão é justamente isso. A gente já teve contato com as ideias, nossa alma conhece as ideias. O que a gente precisa fazer é se livrar dos obstáculos que nos impedem de entrar em contato com o conhecimento verdadeiro. Esses obstáculos para o Platão são as crenças, as ilusões, as opiniões, o conhecimento sensível. Então o conhecimento já está nas pessoas. Por isso que conhecer não é descobrir, não é investigar coisas novas. Para o Platão, conhecer é lembrar. Nesse processo de conhecimento, que é um processo dialético, ou seja, de confrontação entre ideias diferentes, entre aquilo que eu percebo com as sensações e aquilo que eu penso, para ir depurando essas ideias, vendo aquelas ideias que não abarcam exceções, até chegar numa ideia absoluta e una, que é a ideia verdadeira para o Platão. As ideias do Platão sobre o conhecimento, sobre a metafísica, né, como a realidade é constituída, essas ideias também tinham a sua teoria sobre as ideias, sobre a alma humana, tinham também essas teorias tinham uma aplicação política também. Ele também fez reflexões sobre a organização social, a organização política ideal, pensando, como a gente viu na alegoria da caverna, qual seria o papel do filósofo na cidade.
E para isso, Platão vai pensar, vai refletir sobre a própria alma do ser humano, né? Que essa alma teria divisões, cada parte da alma seria responsável por uma função com relação ao corpo também, e aí da mesma forma a cidade deveria ser dividida e organizada em partes, e cada uma dessas partes ficaria a cargo de um grupo de pessoas, de, de pessoas com funções específicas. A alma, então, seria dividida em razão, a parte superior da alma destinada ao conhecimento das ideias, a acessar as ideias, né, no mundo das ideias. Fisicamente, estaria localizada na cabeça e a principal virtude seria a sabedoria. Outra parte da alma é a vontade, que está ligada ao fazer, ao atuar, ao que dá ânimo para a gente enfrentar os problemas, realizar ações. Fisicamente estaria localizada no peito e a virtude seria a força. Já a paixão seria a mais baixa de todas as partes da alma humana, seria constituída pelos desejos, pelas necessidades básicas, está muito ligada ao corpo e estaria localizada no ventre, no abdômen, e a principal virtude seria a moderação. Então a razão tem como principal virtude ser exercitada a sabedoria, a vontade tem como principal virtude também ser exercitada a força, e por seu lado a paixão tem como principal virtude não ser exercitada, ser a moderação. Não usar as paixões, né? Moderar o físico, assim como a sensibilidade, o corpo, as sensações são desvalorizadas no processo de conhecimento por Platão, também aqui na relação entre as partes da alma, e nós vamos ver também da relação das partes com a cidade, o físico, o desejo, as necessidades básicas também são desvalorizadas. O paralelo da alma com a cidade seria o seguinte: a alma, né, seria o Estado, e o grupo responsável pela razão, por orientar, por guiar a cidade, seria os governantes, no caso, os filósofos. Daí vem a noção de rei filósofo para o Platão. Seriam os supremos guardiões da cidade. O governo deveria ser entregue, na visão do Platão, para os sábios, pois os sábios seriam os únicos capazes de atingir as ideias perfeitas e superiores de uno, de beleza, de bem, e com isso guiar e orientar as outras partes, os outros membros dessa república, dessa cidade. Já a vontade seria o exército, dedicado à defesa, à manutenção da ordem, a tarefas militares, de policiamento, né, a ação de manter cada parte no seu devido lugar. E, por fim, a paixão seria o povo, né? As pessoas que se dedicam a atividades econômicas, as pessoas que se dedicam à produção de bens e ao comércio, aquilo que faz as necessidades básicas da cidade ser suprida. Então essa seria a divisão da alma humana para o Platão, e teria também um paralelo nessa sua cidade ideal, com cada grupo cumprindo uma função diferente. Os filósofos com o governo, o exército com a proteção e a ordem da cidade, e o povo fazendo as atividades econômicas e suprindo as necessidades básicas da cidade.